Então agora, pessoal, nós vamos começar falando da plataforma Arduino, tá? Só para a gente relembrar, né, o Arduino ele foi desenvolvido em 2005, né? E uma coisa que eu vou estar sempre batendo aqui na tecla com vocês é o seguinte, né? Geralmente você vê uma coisa na fase final do projeto, né? Então isso aqui, e elas não nascem assim. Então isso aqui é o primeiro protótipo do Arduino. E isso aqui, a fabriqueta do Arduino era um negócio muito simples. Isso aqui era o endereço lá deles, gravado lá no barracãozinho. Isso aqui era a placa lá para identificar a empresa. Então ela começou de uma maneira muito simples. No começo, eles vendiam os Arduinos, mas você podia escolher até. Se você poderia comprar o Arduino montado, né? Você vê que aqui é tudo componente discreto. Ou você podia comprar só a placa e montar na sua casa. Tá? Então não é uma coisa assim que já começou como você está vendo hoje, né? É uma empresa que começou desenvolvendo o seu projeto de uma maneira inicial mesmo, pegando desde o zero, né? E aí, hoje, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, esse Arduino Uno, que é o mais comum, que é o que todo mundo usa, né? Mas esse negócio pegou tanto no mercado que esse cara começou a ter restrições de utilização. As pessoas queriam desenvolver projetos que você não dava para fazer com Arduino Uno. Então aí foram desenvolvidos outros modelos dessas plataformas Arduino. Tá? Eu vou falar apenas de 3. Esse aqui é o Arduino 101, que é um Arduino relativamente moderno. Tá? Ele é muito parecido com o Arduino Uno, mas esse cara ele já processa em 32 bits. Tá? O Intel 4004 era 4 bits. O Atmega 328, que é o Arduino Uno, é 8 bits, e esse cara já é 32 bits. Então ele consegue fazer contas, processar sinais de uma maneira muito mais rápida. Tá? E esse cara aqui tem 3 processadores. Tá? Então você pode gerenciar 3 processos simultaneamente. Tá? Tem um outro microprocessador também da linha Arduino, que é o Arduino Dui. Isso aqui usa o microprocessador ARM, o clock desse cara é 80 MHz. Tá? Então isso aqui é muito poderoso, dá para fazer muita coisa. Tá? E existe um outro Arduino, que é o Arduino Galileu, tá? Que ele tem um processador da Intel. O mesmo processador que tem esses laptops tem esse Arduino Galileu. Então é uma coisa muito, muito poderosa. Tá? Mas eu acho que você tem que começar com o Arduino Uno. Ele é baseado no Atmega 328. Ele tem um conjunto de portas digitais, que você pode entrar ou sair com dados digitais, entrar ou sair com zeros e uns. Ele tem um conjunto de portas analógicas, que você pode entrar com uma tensão que varia continuamente entre 0 e 5. Ele tem um conversor analógico digital dentro dele, que transforma essa tensão numa palavra digital e processa. Ele tem um outro conjunto aqui de pinos, que são pinos de alimentação. Tá? Então, se você vai ver que nos nossos projetos, nós vamos ligar o Arduino no microcomputador. E ele vai ser alimentado pelo microcomputador e ainda vai dar uma tensão aqui para que a gente utilize nos nossos projetos. Você não precisa usar uma fonte externa. Agora, se você quiser usar uma fonte externa, depois que o seu projeto está pronto, que você não precisar do microcomputador para alimentar, para programar, você pode colocar aqui uma fonte externa. Tá? Não tem nenhum problema. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, dá para fazer, ou limitação é a sua cabeça, isso não é bem verdade. Tem uma hora que você quer fazer uma coisa tão sofisticada que ele não vai dar, o Arduino Uno. Aí você tem que migrar para outro, tá? Né? Então é o seguinte, vamos agora lá na coisa que é fundamental dessa plataforma, é o ambiente de programação. Tá? Isso é uma coisa que foi muito bem feita, foi muito bem idealizada. E quando você troca de modelo de Arduino, do mais simples para o mais sofisticado, você não sente muito isso, porque as coisas vão se adaptando lentamente. Então não é difícil fazer essa migração. Tá? Então aqui tá o lugar onde você vai escrever o seu programa, tá? Numa linguagem de alto nível, tá? Em C. Tá? O microcontrolador não entende isso. Então, existe um botão aqui, tá? Que é o botão que vai compilar o programa. O que é compilar o programa? É pegar o que você escreveu, o que dá para você entender facilmente, e gerar um conjunto de zeros e uns.
que é o que o microcontrolador entende. Aqui tem um outro botão, que quando você pressionar esse botão, ele vai transferir esse conjunto de zeros e uns para o microcontrolador. Tá? Aqui tem uma serial. O que é essa porta serial? Serial monitor. É uma porta, você vai abrir uma janela que o Arduino pode... Você pode mandar dados do computador para o Arduino e o Arduino pode mandar dados que ele está processando para o computador. Então você pode ir vendo o que realmente está acontecendo em tempo real. Tá legal? E aqui embaixo tem uma área que não é muito boa, que é a área onde aparecem os erros lá quando você comete algum erro no programa e ele te avisa. Então isso aí, quando eu estou fazendo meus projetos, toda hora eu tenho que estar olhando isso aí, tá? Mas uma coisa importante é o seguinte, esse ambiente de programação é um ambiente muito, muito amigável, tá? Como é que você escreve o seu programa, tá? Então, inicialmente, você faz as suas declarações de bibliotecas, quando isso é necessário. E muitas pessoas desenvolvem produtos periféricos para você ligar no Arduino. Então essas pessoas já desenvolvem uma parte do programa. E aí quando você puxa, você pode puxar isso. Vai facilitar a utilização desse acessório. Aí depois você precisa fazer as definições das variáveis. Tá? E depois você precisa fazer as suas definições pessoais. É chamar um determinado pino de uma coisa, por exemplo, que é muito mais familiar para você. Né? Então, se eu ligar lá no pino 10 do Arduino um LED, desde eu usar pino 10, eu posso escrever LED. Ele vai entender isso. Tá? Não se preocupe ainda com isso, a gente vai ver isso pegando realmente, metendo a mão na massa lá na hora de programar. Tá? Depois, ele tem um loop, tá? Onde ele faz as configurações de hardware. O que é configurar o hardware? É dizer que função um determinado pino vai exercer do microcontrolador. Por exemplo, se um pino vai ser entrada, vai ser saída, você diz tudo isso aqui. E depois tem uma área aqui embaixo, onde você vai realmente escrever o seu programa. Tá? Mas isso, pessoal, é muito simples. Não precisa ter medo. Você vai ver quando a gente estiver mexendo, você vai ver que é tranquilo. Tá? Qual é a outra vantagem do Arduino? Como o projeto, né, do Arduino foi um negócio aberto, o que aconteceu é o seguinte, os chineses produzem esse negócio numa velocidade absurda. A única coisa que é registrada desse projeto é o nome Arduino, mas até a China também não respeita isso. Você compra um Arduino, né, chinês e ele está escrito lá Arduino. Tá? E aí o pessoal desenvolveu uma quantidade de periféricos para que você coloque no Arduino. Isso se chama de shields. Agora, isso não foi só desenvolvido, a própria idealização do Arduino já tinha um conjunto aqui, uns barramentos, para que isso fosse acoplado. Então isso aqui é um conjunto que é um joystick e 2 chaves. Se você quiser fazer um joguinho e não quiser montar isso, você pode comprar. Isso aqui é um display colorido, touchscreen, que você pode ligar direto no Arduino. Isso aqui é um relógio. Tá? É uma base de tempo, que tem uma pilhazinha, que você sempre está com o seu tempo atualizado. Isso aqui é um GPS que você pode ligar no Arduino. Tá? Então você pode construir o seu próprio GPS. Isso aqui é um módulo para fazer com que o Arduino se comunique via internet e via telefone. Tá? Então tem um monte de coisas. Você está fazendo uma coleta de dados, você começa a ter muitos dados, você pode comprar um shield que tem um SD card, um cartão de memória. Tá? Então você pode colocar isso facilmente. Então, pessoal, existe uma infinidade de coisas que foram desenvolvidas que você pode usar nesses microprocessadores. E isso facilita a sua vida porque você não precisa fazer tudo. Tá legal? Existem sensores muito sofisticados para você colocar no Arduino. Tá? Isso aqui, por exemplo, é um monocromador. Isso aqui você conecta no Arduino e você estuda o espectro da luz. Então aquele espectro que eu mostrei da lâmpada fluorescente, você pode ver isso direto no seu Arduino. Isso aqui é um contador Geiger, um detetor de radiação ionizante, tá? Que também foi desenvolvido, que você conecta isso facilmente no Arduino. Tá? Aqui é um LiDAR. LiDAR é um radar a laser. Tá? Tem um laser de um lado aqui e aqui está o detetor. Você dá um pulso de laser, tá certo? Um pulso muito curto, e vê o tempo que ele leva para voltar. Tá? Então isso é um radar a laser. Você consegue saber a velocidade de um carro, medir a distância, esse tipo de coisa.
Tá? Então, pessoal, existe uma infinidade de coisas que você pode conectar ao Arduino. Isso facilita o seu projeto. Então, muito obrigado e até a próxima.